Pronto, bora lá então. Bom dia a todos, tá? Vamos então iniciar aí mais a nossa aula de hoje. E na aula de hoje, a gente vai dar uma revisada aí no conteúdo da primeira série, né? Dando continuidade à nossa revisão aí no livro 2, certo? A gente vai trabalhar agora a função exponencial. Mas para que a gente possa trabalhar a função exponencial, certo? A gente precisa precisa dar uma revisadinha em potenciação. É necessário, beleza? Então, bora lá. Vamos então começar aí falando um pouco sobre potenciação. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês essa tela. Ok, então, compartilhamento aí. Beleza? Então, olha só, bora lá. Falando então aí um pouco sobre potenciação. Deixa eu só me ligar aqui para poder organizar isso aqui melhor. Pronto. Beleza, então. Bora lá. Vamos falar hoje sobre potenciação. Potências. Uma forma mais simples de escrever, né? Quando vocês têm, por exemplo, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem uma adição, né, de parcelas iguais. Você tem uma forma mais simples de escrever isso aí. Então, qual seria a forma mais simples? Bem, 5 parcelas iguais a 2. Então, a forma mais simples de você escrever isso aí seria 5 vezes 2, onde 5 denota a quantidade de parcelas que você tem e que cada uma dessas parcelas corresponde a 2, beleza? Outro exemplo, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, a gente identifica a quantidade de vezes. Então, são 9 vezes, né? Então, você tem 9 parcelas iguais a 5. 9 indica a quantidade, vezes 5, que é o valor da parcela. Então, 9 vezes 5. Isso aqui, gente, para demonstrar que toda multiplicação, na verdade, ela é uma adição entre parcelas iguais, tá? E que a potenciação nada mais é do que uma multiplicação em que todos os fatores são iguais. Então, a linha de raciocínio é muito semelhante a essa, só que a gente expande, tá? A gente sai da condição de adição e passa para a condição de multiplicação. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, aqui é uma multiplicação, onde os fatores, tá, vão me indicar a base de uma potência e a quantidade de vezes em que ela aparece me indica o expoente. Olha só. Então, nós temos 5 fatores iguais a 2, portanto, 2 elevado a 5, tá? Se eu tivesse, então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, nesse caso não é mais adição, é multiplicação, tá? Então, nós teríamos 9 fatores iguais a 5, fazendo com que, então, isso seja 5 elevado a 9. Observem as diferenças nessas operações, tá? Inclusive, isso aqui até reforça algumas coisas dentro da álgebra que às vezes a gente estuda e o pessoal fica, professor, x vezes x é 2x? Não, tá? Porque 2x seria uma multiplicação, não é isso? Do 2 pelo x, em que o 2 indica a quantidade de vezes em que x está sendo somado a ele mesmo. Se é uma multiplicação, o resultado daquilo vai ser o quê? Vai ser uma base de x com um expoente indicando quantas vezes ele aparece. Portanto, x vezes x não é 2x, é x ao quadrado, tá? Bora lá, então. Então, nesse caso aí, como é que a gente entende, certo, o esquema de uma operação de potenciação? Porque é o seguinte, a gente estudou as 4 operações básicas, tá? E as 4 operações básicas são adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Como diz o nome, operações básicas. Isso quer dizer que nós temos operações mais avançadas. Uma delas é a potenciação. Então, a potenciação, gente, é uma operação aritmética, só não é básica. Da mesma maneira que a radiciação também é uma operação aritmética, só não é básica, tá? Assim como o próximo assunto que nós vamos ver, que são os logaritmos, tá? Também é uma operação aritmética, só não é básica, mas é uma operação aritmética sim, tá? Então, olha só. A
nós indicamos como sendo a base, n como sendo o expoente, e a base serve para indicar quem são os fatores, e o expoente me indica quantas vezes eles aparecem sendo multiplicados por ele mesmo, tá? Então, é dessa maneira aqui que eu tenho justamente uma operação chamada de potenciação. Base, toda operação, gente, ela tem partes e resultado, tá? Por exemplo, na adição você tem parcela, 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 e o resultado nós chamamos de soma ou total. Na subtração, nós temos minuendo, subtraindo, e o resultado nós chamamos de diferença. Na multiplicação, nós chamamos de fatores, 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 e o resultado a gente chama de produto. Na divisão, as partes que nós temos são dividendo, divisor, né? Resto, caso, dependendo do conjunto universo em que se enquadra, e o quociente é o que nós chamamos da resposta da divisão. Na potenciação, tá? Isso aqui, certo? Isso aqui constitui justamente as partes de uma potenciação em que A é a base e N é o expoente. E o resultado nós chamamos de potência, tá? Portanto, A elevado a N, a base me indica quem são os fatores e o N me indica quantas vezes eles aparecem sendo multiplicados por ele mesmo. Exemplo, 2 elevado a 4. A base é 2, então é o 2 sendo multiplicado por ele mesmo. Beleza, quantas vezes? 4. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E vai ser igual a 16. Tá? Então, lê-se 2 à quarta ou 2 elevado a 4. Base, fator que se repete, que no caso é o 2. Expoente, número de vezes que o fator se repete. Tá? Outro exemplo, menos 2 elevado a 3. Então, vai ser a base menos 2. E o 3 na condição de expoente, tá? Vai me indicar quantas vezes essa base será multiplicada por ela mesma. Então, teremos menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Menos por menos dá mais por menos dá menos, tá aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, o resultado menos 8. Nesses dois casos aqui, mais uma vez, vamos lá. 2 é a base, 4 é o expoente e 16 é o resultado. Então, 16 é a potência, tá? Menos 2 elevado à terceira. Menos 2 é a base, 3 é o expoente. O resultado é quem? Menos 8. Portanto, menos 8 é a potência de menos 2 elevado à terceira. Então, menos 8 é a potência. Beleza? Olha só. Lê-se menos 2 ao cubo ou menos 2 elevado a 3. Base, fator que se repete, menos 2. Expoente, número de vezes que o fator se repete, 3 vezes. Beleza? Bora lá, então. Sinal da potência. Lembra, tá? Quando a gente fala em sinal da potência, a potência é o quê? É o resultado, tá, da operação a qual chamamos de potenciação, certo? É o resultado. Então, qual é o sinal da potência? Positivo ou negativo? Né? Vamos analisar isso aí. Por exemplo, menos 2 elevado a 4 ou a quarta, tanto faz, certo? É igual a menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. A base me indica quantas vezes, certo? A base me indica quem são os fatores e o expoente me indica quantas vezes será multiplicado por ele mesmo, portanto, 4 vezes, tá? Então, aqui, ó, menos por menos dá mais por menos dá menos, por menos dá mais. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Portanto, menos 2 elevado a 4 é igual a 16. Menos 2 elevado à terceira. Então, menos 2 é a base, né? Então, constitui os fatores que vão ser multiplicados por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Então, teremos menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Menos por menos, mais por menos, menos. Tá aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, o resultado, menos 8. 4 elevado à terceira, tá? 4 é a base, 3 é o expoente, me indica quantas vezes ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, nós teremos 4 vezes 4 vezes 4. Como o sinal da base é positivo, não tem jogo de sinais, tá? O resultado é positivo mesmo.
Então, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Outro exemplo. 4 ao quadrado. Base 4, expoente me indica quantas vezes o 4 será multiplicado por ele mesmo. Se é elevado a 2, então nós teremos 4 vezes 4, apenas 2 vezes, que vai ser igual a 16. Beleza? 0 elevado a 4 é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Resultado, 0. Né? Conclusão. Bora lá. Deixa eu só dar um... Bora lá. Conclusão. Né? Sobre o sinal da potência. A elevado a n, certo? O resultado é um valor positivo ou negativo? Bora lá. Nós temos aí uma distinção, tá? A base é positiva ou a base é negativa? Então, o valor da base interfere nesse questionamento aqui, tá? Beleza. Se a base é positiva, a potência representa um número positivo e ponto final. Então, beleza, base positiva, o resultado será positivo e fim de papo. Agora, se a base é negativa, nós temos duas situações. O expoente é par ou o expoente é ímpar, tá? Caso o expoente seja par, a potência representa um número positivo. Isso por quê, gente? Por conta do jogo de sinais que vai ocorrer, tá? Então, todo número negativo elevado a expoente par sempre fica positivo. Isso por quê? Porque a quantidade de vezes que o sinal vai ser multiplicado por ele mesmo é uma quantidade par. E sempre que isso acontece, o resultado é positivo. Agora, se o expoente é ímpar, a potência representa um número negativo. Então, o sinal será negativo, beleza? Vou dar um extra aqui. Bora lá. Então, olha só. Regras operatórias de potências, né? No caso aí, ó, multiplicação entre potências de mesma base. Então, nós temos aí, né, a multiplicação entre potências de mesma base. Quando as bases são iguais, o que é que eu faço? Repete a base, toma os expoentes. Ou seja, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a multiplicação entre potências de mesma base. Repete a base, toma os expoentes. 3 mais 2 igual a 5. E o resultado disso aí é igual a 32. Certo? Próximo. Né? Produto de potências com o mesmo expoente. Isso aqui é o que a gente chama de distributiva, tá? Distributiva. Então, nesse caso aqui, ó, 5 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 5 vezes 2 elevado à terceira. Essa distributiva aqui, tá? Ela é válida, sim, tanto para a multiplicação como também para a divisão, tá? Então, 5 vezes 2, 10 elevado a 3. Então, o resultado está aqui, ó, 1000. Bem mais simples do que fazer 5 à terceira, 2 à terceira e depois multiplicar o resultado entre eles. Se quiser fazer, não tem problema, dá na mesma, tá? Bora lá. Potência de potência. Olha só. Bora lá, então. Tá aparecendo aqui bem devagarinho. Vamos esperar aparecer tudo para que eu possa fazer os devidos comentários. Tá? Eita, gordo. Vamos lá. Então, aqui, ó. Potência de potência. Lembrando que a potência de potência, tá, gente? A gente tem esse parêntese aqui, certo? E esse parêntese, ele serve justamente... Eu vou até... Deixa eu só parar um pouquinho aqui o compartilhamento para poder fazer isso com vocês aqui no papel, tá? Olha só. Que é uma coisa que nós não devemos confundir, devemos ter bastante cuidado, certo? Quando você tem, por exemplo, 3 elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui é uma coisa completamente diferente de 3 elevado a 2 elevado a 3. Tá? São duas coisas distintas. Isso por quê? Porque no primeiro caso, esse 3,
ele está regendo tudo que está dentro do parêntese, tá? Então, é 3 elevado a 2 elevado a terceira. Então, esse 3 ele rege todo 3 elevado ao quadrado. Fazendo com que isso aqui seja a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que resulta em multiplicação entre potências de mesma base, repete a base, somos expoentes. 2 mais 2, 4, com mais 2, 6. Portanto, 3 elevado a sexta. Por isso que é mais fácil fazer apenas a multiplicação dos expoentes aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Agora, aqui nesse caso, é diferente. O 3, ele está regendo quem? Apenas o 2. Tá? Como o 3 está regendo apenas o 2, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 2 elevado à terceira, 8. Isso aqui, ó. São duas situações completamente distintas, tá? Portanto, tomem bastante cuidado com isso aqui, beleza? Bora voltar então lá para a transmissão, o compartilhamento de tela. Bora lá. Então, nesse caso aí, tá? É justamente a propriedade que eu acabei de explicar. Então, é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E no caso vai ser 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vezes 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, vezes 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Ou seja, 3 elevado à sexta, tá? Mas eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. 2 vezes 3, 6, tá? E todos, obviamente, resultando em 729. Vamos lá, então. Divisão, né? Regras operatórias aí de potências na divisão. Então, nós temos aí, ó, quociente de potências com mesma base, ou o que nós chamamos de divisão entre potências de mesma base. O que a gente faz? Repete a base, subtrai os expoentes. Ora, se na multiplicação entre potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, sendo a divisão contrária à multiplicação, é óbvio que os seus resultados, né, serão opostos também. Então, se uma multiplicação gera uma adição entre dois expoentes, uma multiplicação entre potências de mesma base gera uma adição entre expoentes, vamos lá, multiplicação gerando adição, divisão gera operação, divisão sendo contrária à multiplicação, gera a operação contrária que é gerada na multiplicação. Então, multiplicação gera adição, divisão gera subtração. Então, ó, aqui, por exemplo, 8 elevado à quinta, dividido por 8 elevado à quarta. Divisão entre potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 5 menos 4, 1. 8 elevado a 1, 8. Beleza? Bora adiante. Quociente de potências com o mesmo expoente. Aqui é a distributiva, tá? Nós tínhamos lá a distributiva para a multiplicação. E aqui a gente, obviamente, também tem para a divisão. Certo? 6 elevado à quarta dividido por 3 elevado à quarta é a mesma coisa que 6 dividido por 3 elevado à quarta. Outro detalhe, tá, gente, que eu preciso falar aqui. Em toda e qualquer propriedade, a gente tem que lembrar que as propriedades são vias de mão dupla. Eu tanto posso sair dessa realidade que eu tenho uma divisão entre potências de mesma base e unificar, assim como eu posso fazer o procedimento contrário, tá? Tudo depende da conveniência no momento em que eu estiver resolvendo a questão. E aí eu vou analisar o que é mais adequado para aquele momento. Então, divisão entre potências de mesma base, conserva a base. Não, perdão, aqui na divisão não. Aqui é distributiva, né? Bases diferentes, expoentes iguais, tá? Expoente negativo. Eita, e agora, como é que é? Né? Então, olha só. Nesse caso aqui, então, toda vez que o expoente é negativo, o que é que a gente faz? Vamos pensar um pouco, tá? Fazendo uso das propriedades. A elevado a menos 3. Nós podemos entender que é a mesma coisa que A elevado a 0 menos 3. É isso? Isso vai ser igual a A elevado a 0 dividido por A elevado a 3. Olha eu fazendo uso aqui da propriedade. Tá? Divisão entre potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. A elevado a 0 é 1. Se qualquer coisa elevada a 0 é sempre igual a 1. Dividido por A elevado a 3. Ou seja, A elevado a 3 que vai ser 1 sobre A elevado a 3. Tá? No final das contas. Então, ao final das contas, a gente faz o quê? Inverte a base, muda o sinal do expoente. Beleza? Bora lá, então.
Raiz quadrada, tá? Qual será a medida do lado? Qual será a medida do perímetro? Certo? Então, medida do lado, área. Inclusive sobre a raiz quadrada, tá, gente? Porque aqui a gente vai falar sobre uma outra propriedade da potência, que é a potência de expoente racional. Então, é necessário primeiro a gente falar sobre raiz quadrada também no âmbito das funções exponenciais. Tem até uma coisa que é bastante interessante quando a gente fala a respeito de raiz quadrada, que é a respeito do seu símbolo e até mesmo do sentido que faz a gente chamar isso aí de raiz quadrada, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, o que é que está sendo transmitido aqui para vocês, se é a minha câmera, o meu rosto, ou se é o papel. Beleza, olha só. Inclusive tem uma história bastante interessante sobre a raiz quadrada, tá? Porque a gente fica, raiz quadrada, né? O cara fica imaginando a raiz de uma planta sendo quadrada, raiz, o que é a palavra raiz, tá? Gente, isso aí vem do latim, radix quadratum, por exemplo, tá? Vou escrever aqui uma sentença. 4, tá? Radix quadratum 4. O que é que isso aqui quer dizer, tá? Radix quadratum está perguntando qual é a medida do lado do quadrado que tem área 4, tá? Então, o que está sendo perguntado aqui, que isso aqui é uma pergunta, tá? É radix quadratum 4, tá? Seria qual é a medida do lado de um quadrado que apresenta área 4. Então, se você tem um quadrado, para a gente poder entender de onde é que vem, certo? Os termos aí. Então, se você tem um quadrado em que a área seja 4 metros quadrados, a gente sabe que a área é igual de um quadrado, né? É igual a lado ao quadrado. Então, se eu quero saber a medida do lado, então eu terei 4 igual a L ao quadrado. L vai ser igual a raiz de 4, L igual a 2, ou seja, 2 vezes 2 igual a 4. Beleza, isso aqui é o que eu sei hoje. A gente tem que lembrar que, nessa época aqui, os caras não manjavam isso aqui, não. E aí é engraçado, porque disse, né, comenta-se, o que eu acho até um absurdo, acho até engraçado, né? Aqueles absurdos que ficam engraçados. Mas dizem o seguinte, que o símbolo raiz quadrada vem disso aqui. Radix quadratum 4, e quando isso aqui chegou em Portugal, ou então em alguns países aí de origem latina também, os caras foram simplificando isso aqui. E aí, por exemplo, radix quadratum 4 acabou se transformando em radix 4. Os caras foram resumindo. Daqui a pouco, isso aqui virou rad 4. Inclusive, tem até algumas calculadoras científicas que utilizam isso aqui, rad de rad. Até a palavra, olha mesmo como é que são as coisas. A gente chama essa operação de quê? Radiciação. Acho que radiciação, inclusive, é uma palavra que tem muito mais a ver com radix do que com raiz, né? Porque senão seria raiziação, né? Mas não é raiziação, é radiciação de radix, né? E aí, rad 4. Disse que isso aqui recebeu mais um resumo. R4. E, finalmente, alguém um dia fez isso aqui, ó. Mandou o 4 para debaixo do R. E, consequentemente, se transformou nesse símbolo aqui, né? Essa parte aqui, gente, da transição, tá? Da simbologia, ninguém sabe ao certo em que essa transição foi verdade ou não, né? Ou se isso é apenas brincadeira dos historiadores aí do lado da matemática, mas a origem normal da operação advém, né? Provém de radix, beleza? Matemática também é cultura, matemática também é curiosidades aí, beleza? Bora lá então. Continuando. Então, olha só. Qual será a medida do lado? Exatamente a pergunta extremamente pertinente, certo? Então, ó, A, lado vezes lado. Então, se a medida do lado é 4, a área não é 4 vezes 4. Se a medida do lado é 5, a área não é 5 vezes 5. Perdão, a área é 5 vezes 5, né? Se a medida do lado é 6, então 6 vezes 6, né? O que é que a gente faz então? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho.
voltando para cá, certo? Que a gente está determinando aqui justamente a área do quadrado, não é isso? O quadrado, que eu nem tinha prestado atenção, passei batido, 49 centímetros quadrados. Beleza? Então, olha só. Se o quadrado tem uma área de 49 centímetros quadrados e área é lado vezes lado, então, será que o lado é 4? Não, porque 4 vezes 4 dá 16, não dá 49. Será que é 5? Não, porque 5 vezes 5 dá 25. 6? Também não. 7? Opa, deu certo. Ó. 7 vezes 7, 49. Né? Então, nesse caso aí, para eu determinar essa medida desse lado, o que é que eu devo levar em consideração? Pensar no número que multiplicado por ele mesmo resulte em 49. Ou seja, pegar o 7 e elevar a 2. Resultado, 49. Mas e se eu quiser fazer o processo de volta? Esse processo de volta é justamente a raiz quadrada. Então, o que é que acontece? Inclusive nas operações matemáticas, certo? Espera só um minutinho, tá, gente? Filho, ô filho, filho. Só um minuto. Silêncio, papai tá dando aula, tá? Vá lá pro quarto, vá. Deixa de bagunça, meu amigo. Vá-se embora. Pronto, botei para fora de sala. Tava bagunçando. Isso nem faço com vocês. Botei para fora de sala. Bora lá, então. Então, o que acontece? Nesse caso aí, então, tá? Obviamente, a potenciação vai, a radiciação volta. Então, inclusive, dentro das operações básicas, nós temos as operações contrárias, não é? Nós temos aí a adição e a subtração como sendo operações contrárias. Nós temos a multiplicação e a divisão como sendo operações contrárias. Inclusive, uma acaba servindo, a gente utiliza muito esse termo no ensino fundamental, uma serve de prova real para outra, né? E no caso da potenciação, a operação contrária a ela é a raiz quadrada. Só para poder lembrar, tá, gente? Tem que tomar cuidado com operação contrária e número, ou valor, ou função, ou operação inversa. Contrária é uma coisa, inverso é outra. Por quê? Já para fazer uma prévia do que a gente vai estudar aí, que são os logaritmos, tá? Só para fazer uma prévia sobre os logaritmos, o que é o logaritmo? O logaritmo nada mais é do que uma forma diferente de se escrever uma potenciação, tá? Por quê? Porque nesse caso, o que você obtém através do logaritmo é justamente nas funções a função inversa da função exponencial, tá? Mas vale lembrar, não é o número inverso. O número inverso é uma coisa, a função inversa é outra, tá? Bora lá, então, indo adiante. Quadrados perfeitos, né? Então, 1 é um quadrado perfeito. 4 é um quadrado perfeito. 9 é um quadrado perfeito. 16 é um quadrado perfeito, tá? Então, o que são quadrados perfeitos? São justamente aqueles números onde nós temos a raiz quadrada exata, certo? E aí, muito cuidado, tá, gente? Aí nós temos aí, ó, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, por aí vai. Tá? A todo número inteiro não negativo cuja raiz quadrada é um número inteiro chama-se quadrado perfeito, tá? Chama-se quadrado perfeito. Para refletir, raiz de 9 vezes 4 é igual a raiz de 9 vezes raiz de 4. Ó, para refletir sobre isso aqui. E na adição, é a mesma coisa? Será? Né? E aí a gente já tem uma prévia do que vem a ser as propriedades da radiciação. Certo? Aí nós já temos uma prévia do que vem a ser as propriedades. Deixa eu fazer mais algumas reflexões aqui além disso, tá? Um detalhe. Lembra quando às vezes a gente está resolvendo algumas questões, aí o pessoal chega aí, deu raiz de 3. Ei, professor, raiz de 3 não tem raiz não, né? Eu digo, não é uma raiz exata. Por quê? Porque 3 não é um quadrado perfeito. Mas tem raiz? Tem. Tá? No universo dos reais, tem. Apenas não é um quadrado perfeito, então tem solução. Nós não temos raiz, no caso quadrada, raiz de par, para números negativos. Aí sim, tá? Mas, no caso, para números positivos, todos eles nós temos raízes. Poxa, cara, tudo de novo, velho. Perturba, viu? Danado. Parece aquele sapo cururu, acaba bota para fora e volta. Então, olha só. Voltando para cá.
como vocês estão com a tela compartilhada aí, tá? Dá uma olhadinha na tela compartilhada. Olha só. Raiz de 9 vezes 4 é a mesma coisa que a raiz de 9 vezes a raiz de 4? Bora ver. 9 vezes 4 dá 36, não é isso? Então, raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Quanto é que é a raiz de 9? 3. Não é isso? Vezes. Quanto é que é a raiz de 4? 2. Quanto é que é 3 vezes 2? Quer dizer, então, que isso aqui é extremamente pertinente, né? Isso aqui, inclusive, é uma das propriedades da radiciação. Do outro lado, nós temos ali, ó, raiz de 100 sobre a raiz de 25. É a mesma coisa que a raiz de 100 sobre 25, né? Raiz de 100, 10 sobre raiz de 25, 5. 10 dividido por 5, 2. E do outro lado? 10 dividido por 25, 4. Quanto é que é a raiz de 4? Então, também é válida essa igualdade. Observe que foi válida para a multiplicação, foi válida para a divisão. Será que é válida para a adição? Então, nesse caso aí, tá, gente? Para que o pessoal não se atrapalhe, ache que raiz de 64 mais raiz de 36, quando eu tenho aqui uma adição, tá? Acho que dá para fazer a raiz de 64 mais a raiz de 36. Se a propriedade que é válida na multiplicação e na subtração também é válida na adição, perdão, na multiplicação e na divisão, é válida também na adição ou na subtração. Será? Bora ver. Raiz de 64 mais 36, aqui dá 100. Raiz de 64, 8. Raiz de 36, 6. Raiz de 100, 10. 8 mais 6, 14. Aí vem minha pergunta. Essa operação é válida? Não. Ela não é válida, tá? Ela é válida apenas para multiplicação ou divisão. Beleza? Bora lá, então. Propriedades da potenciação. Bora lá. Produto de potências de mesma base, né? Repete a base, somos expoentes. Quociente de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, tá? A gente está fazendo agora aqui um fechamento aí de tudo. Potência de potência, né? Olha só, como o n está regendo todo o elevado a n, então a gente multiplica os expoentes, tá? Potência de um produto, distributiva, tá? Beleza? Potência de um quociente, distributiva também. Beleza? Bora lá. Expoente inteiro negativo. Então, quando nós temos uma potência de expoente inteiro, se o expoente estiver negativo, o que é que a gente faz? Inverte a base e muda o sinal do expoente, tá? Lembrando que isso aqui, gente, não é sempre para transformar expoente negativo em positivo, não, tá? Quando a gente chegar na parte de equações exponenciais, isso aqui vai ser muito útil para igualar a base, certo? Quando chegar na parte de equações exponenciais, isso aqui é muito útil para igualar as bases, seja o expoente positivo ou negativo, a gente faz essa mudança de acordo com a nossa conveniência. Tá? Por exemplo, 3 elevado a menos 2, expoente está negativo, nesse caso, como eu quero calcular, então beleza. Tá? Inverte a base, olha só, a base é 3, qual o inverso de 3? 1 sobre 3. Cuidado para não confundir inverso com oposto, tá? Se o cara disser, professor, o inverso de 3 é menos 3, não? Não, tá? Isso aí é oposto. O oposto de 3 é menos 3, o inverso é 1/3. 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. Menos 3 sobre 5 elevado a menos 1. O que é que eu faço? Inverto a base. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. E mudo o sinal do expoente. 1 que era negativo passou a ser positivo. Menos 5/3 elevado a 1. Menos 5/3. Beleza? Aí nós temos aí uma série de exemplos a resolver. Mas que, no caso, eu vou deixar para resolver com vocês na nossa próxima aula. Tá? Aí eu vou resolver algumas questões sobre isso aí, beleza? Jovenzinhos, alguém tem alguma dúvida até aí? Tá tudo tranquilo? Como é que tá? Tudo belezinha?
Responderam pelo chat. Beleza, tudo tranquilo. Filé demais, então. Então, o que é que acontece? Na próxima aula, tá? Então, só para eu poder recapitular. Na próxima aula, então, nós vamos fazer aí algumas questões com expressões com potências, certo? E aí, depois de resolver essas questões de expressões com potências, vendo como é que cada uma dessas operações acontece, aí sim a gente dá sequência em toda essa parte de função exponencial. Beleza? Então, forte abraço a todos, bom final de semana, bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau!